Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Uma alegria receber vocês todos que estão aqui no nosso auditório e vocês de casa também que nos acompanham, ok? Convido vocês para nós começarmos rezando. Escola da Fé. Fé é Deus, né? Nós não conseguimos fazer as coisas de Deus sem rezar. Não cai a ficha, né? Se a gente não tem a inspiração de Deus, a gente lê as coisas de Deus, mas não entra, não cai a ficha. Então a gente tem que pedir a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocando-nos debaixo da proteção materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos aqui amigos de várias cidades. Belo Horizonte, quem são? A câmera vai mostrá-los, pode levantar a mão. Itapeva, Minas Gerais. É Minas Gerais? Porto Belo, Santa Catarina, certo? São Paulo, capital. Amparo, São Paulo, estado de São Paulo. Aracaju, Sergipe, Aracaju. Aqui está marcado Santa Catarina, é outro Aracaju? Sergipe, ok. São Bernardo, São Paulo. Arara, São Paulo e Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dos 10 mandamentos. Hoje um mandamento muito importante, o 7º mandamento, não roubarás. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos ver o que a igreja nos fala sobre isso, né? Bom, antes quero mostrar aqui esse livro do Monsenhor Jonas Abib, Preparai o Caminho do Senhor. Sabe, hoje morreu uma pessoa muito amiga e uma pessoa nova, né? Acho que não tinha nem 50 anos de idade, um infarto fulminante. Faz lembrar aquilo que meu pai dizia: o que você precisa para fechar uma porta? A única coisa que você precisa é que ela esteja aberta, né? O que precisa para morrer? A única coisa, que você esteja vivo, não é? Então a gente tem que preparar os caminhos do Senhor. A gente não sabe quando é que o Senhor vem, mas um dia nós vamos a Ele. E a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Então é bom estar preparado. Que Jesus disse que Ele vem como um ladrão. Não na maldade do ladrão, mas na surpresa do ladrão, né? Então esse livro do Monsenhor Jonas é isso. Preparar a vinda do Senhor. Ou o Senhor vem a nós, ou nós vamos a Ele e estamos preparados, né? Aqui você pode adquirir pela editora Canção Nova, o telefone 12 31 86 2600, você pode pedir. E eu quero mostrar aqui alguns livros ligados a esse assunto que nós estamos conversando, né? A moral católica. Então, um deles é esse daqui, a moral católica, que tudo que a igreja nos ensina, ok? Nesse livro Moral Católica. E eu estou lançando 2 livros. Bom, primeiro quero mostrar mais um que também faz parte do 7º mandamento, a doutrina social da igreja. Isso aqui é muito importante. Esse livrinho que está aqui na minha mão, na verdade, ele é um resumo, é uma síntese de um documento grande da igreja chamado Compêndio de Doutrina Social da Igreja. O que é a doutrina social da igreja? É aquilo que a igreja propõe há já mais de 200 anos, desde o Papa Leão XIII, né? O que a igreja propõe para que no mundo haja paz, haja justiça social, haja o bem comum. O que a igreja propõe? Não é nem o comunismo, socialismo, materialista, ateu, escravizante, e nem também
um capitalismo selvagem que só pensa no lucro. Não, a igreja quer, né? Tem que haver o Estado, tem que haver, né, o desenvolvimento industrial, etc., mas tem que haver justiça social. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Doutrina social da igreja dentro no catecismo da igreja católica, ele trata dentro do 7º mandamento. Por isso que nós vamos falar também. Esse livrinho aqui, eu pedi a um professor aqui da filosofia, da Canção Nova, que é doutor em filosofia, o professor Dr. Paulo César da Silva, que conhece profundamente esse assunto, que fizesse um resumo. Já que o compêndio, que tem 500 páginas, é muito difícil do povo ler, então eu pedi ao Paulo que fizesse um resumo, ele fez. Né? Esta aqui é a palavra da igreja para que no mundo haja paz, justiça, amor, felicidade para todo mundo. Ok? Muito bem. Bom, eu lancei na semana passada 2 livros. Um deles sobre a Reforma Protestante. Faz exatamente 500 anos esse ano que Martinho Lutero fez aquele grito, né, contra a Igreja Católica, a Reforma Protestante, e que praticamente a Igreja perdeu 1/3 dos seus filhos. Mas muita gente não sabe o que aconteceu. Então, isso aqui é um livro que conta a história da Reforma Protestante. Quem foi Martinho Lutero? O que aconteceu? Né? Enfim, depois o desdobramento da Reforma, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, né? etc, etc. Então, é um livro assim, de cunho histórico. Não é para a gente fazer guerra santa contra os irmãos protestantes, nada disso. É um livro de história para contar o que aconteceu. Ok? Muito bem. E esse livro, foram 40 anos, esse livro é um livro dos meus 40 anos de casado. Eu estou viúva há 5 anos. Por que eu escrevi esse livro? Porque escrevi até com com bastante constrangimento. Mas, quando a minha esposa morreu, na semana seguinte que ela morreu, eu encontrei aqui, na Canção Nova, com um padre muito amigo de Niterói, padre Demétrio Gomes. E ele disse: professor, era bom o senhor escrever um livro contando os seus 40 anos de casado. Porque o senhor prega muito para casais, no Brasil inteiro, fora do Brasil. Era bom também que o pessoal conhecesse o que o senhor viveu. Eu digo: padre, eu não quero nem pensar nisso agora. A ferida estava aberta ainda da morte dela, né? Aí deixei passar 4 anos, agora eu escrevi. Senti vontade, achei que realmente pode ajudar um pouco. Então, aqui está uma foto do nosso casamento com o padre Jonas na capa. O senhor Jonas foi quem celebrou o nosso casamento há 45 anos atrás. Né? Está aqui com o cabelinho pretinho aí, né? Na Catedral de Lorena. Tá bem, se alguém quiser conhecer um pouco, né, do que foi a nossa vida, nossos 5 filhos, 12 netos, as nossas alegrias, nossas tristezas, né, nossas lutas, né, eu espero que possa ajudar aí algum casal, né, a viver também a sua vida aí. Muito bem, vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Eu gosto sempre de lembrar que a escola da fé é uma escola. Escola não é um negócio muito agradável, não, né? Acaba as férias, a molecada volta para a escola meio, né? Então é o seguinte, aqui também, mas aí é o único jeito de aprender, né? Jesus diz assim: quem perseverar até o fim vai ser salvo. Tem dia que a gente tem vontade de desanimar da fé, não tem? Dá vontade de parar de rezar. Ele fala: não, quem perseverar até o fim vai ser salvo. Aqui eu falo assim: quem perseverar até o fim na escola da fé vai aprender alguma coisa. Por quê? Eu estou ensinando aqui o que a igreja pede para ensinar. Então vamos lá, olha. O 5º mandamento, né? O 7º mandamento: não roubarás, é o 7º mandamento. Tá? São Paulo diz assim, São Paulo resume tudo dizendo assim: nem os ladrões, nem os avarentos. Avarento é aquele ganancioso, só pensa em dinheiro, prejudica os outros por causa de dinheiro, tapeia os outros, é o avarento, né? Nem os rapinadores herdarão o reino de Deus. Então, nem os ladrões, né? Então, isso aí tem que fazer a gente meditar. Porque a gente fica pensando: lá no Congresso está cheio de ladrão, cheio de corrupto, mas será que a gente também não é corrupto? Será que nós também não somos meio corruptos?
Sabe? A gente tem que pensar nisso. Será que a gente não tapeia os outros, não? Será que você não pega seu carro que vale aí, não sei, 15 mil reais, e você tenta empurrar o carro por 17, 18, às vezes o carro já com o motor meio fundindo, meio batendo pino, você esconde do cara e vem sem ele saber. Será que a gente não tapeia os outros, não? Será que o quilo da gente tem 1000 gramas? Ou será que o quilo da gente tem 900 gramas? Sabe, eu estava vendo o que está acontecendo agora lá no Espírito Santo. Está um horror, né? Polícia de greve. Então o que aconteceu? O povo saqueando tudo, né? Supermercado, padaria e tal. Aí eu vi uma matéria de um chefe dizendo que gente que não é bandido, mas porque facilitou de roubar, ele está roubando. Quer dizer, então, porque apareceu a oportunidade de roubar, não tem polícia olhando, então eu vou roubar. Opa, cadê a minha consciência? Então, será que todo povo é ladrão e só não rouba porque tem polícia em cima? Sabe, gente? Sabe, por que nós temos um Brasil num estado de corrupção? Nós temos que falar a verdade, porque a corrupção está no povo. Da onde que saem os nossos governantes? Da onde que saem os nossos vereadores, prefeitos, deputados? Sai do povo. Ora, se o povo é corrupto, a elite vai ser corrupta. É consequência. A árvore boa, Jesus diz, dá um bom fruto. A árvore má dá um mau fruto. Então é muito importante, sabe, que a gente olhe para a gente também. Será que eu não tapeio ninguém? Será que eu não deixo ficar? Será que eu não procuro ficar com dinheirinho que não é meu? Gente, o mais importante é assim, vamos prestar conta para Deus. Olha o que São Paulo diz: não vai entrar no reino de Deus. Você que é ladrão, corrupto, não se arrepende, você não vai entrar no reino de Deus. Zaqueu era ladrão, corrupto, cobrador de impostos, mas Zaqueu se arrependeu. Senhor, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. O homem devia ter roubado muito, né? Para ele ter dinheiro para devolver 4 vezes mais, ele roubou muito. Mas Jesus, o que Jesus disse? Hoje a salvação entrou nessa casa. Que beleza. Então, mesmo que a pessoa seja corrupto, ladrão, pode se arrepender, pode voltar à salvação, mas é preciso mudar de vida. Por que o roubo é uma coisa muito séria? Porque prejudica o outro. Nós estamos vendo aí, gente, o roubo no Brasil é negócio de bilhões. A Petrobras foi roubada em bilhões. E outros jogos foram BNDES, etc. O que acontece? Esse dinheiro era para indo para a saúde do pobre, para a casa do pobre, para a escola do pobre, para a segurança do povo. Não foi. Por quê? Porque foi embora para a Suíça, foi embora para esses paraísos fiscais por aí. E o que aconteceu com o Brasil? Ficou nesse trapo que nós estamos vendo. Não tem segurança, não tem educação, não tem saúde. Por quê? Por causa do negócio chamado corrupção. E malversação, e má administração. É uma tristeza. Agora, será que essas pessoas não têm consciência de que estão fazendo mal para os outros? Estão prejudicando os mais fracos da sociedade? Será que não pensa? Então São Paulo joga bem na cara da gente: não entrarão, não herdarão o reino de Deus se não mudar. Tem chance de mudar, Deus dá chance de mudar até na hora da morte. Mas cuidado, meu amigo, para você não morrer no meio da corrupção. Cuidado para você não ter tempo de se arrepender. Aí a tua sorte pode ser triste, né? Vamos lá, pode passar. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2451, diz assim: o 7º mandamento prescreve a prática da justiça. Justiça, meus irmãos, é caráter, seriedade. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não vou pôr a mão naquilo que não é meu. Justiça é isso, é dar a cada um o que é seu. O que não é meu, não é justiça.
e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Tá aí, o catecismo define bem o sentido assim do sétimo mandamento. Pode passar? O parágrafo seguinte: os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. Aqui, já está entrando na doutrina social da igreja. O sétimo mandamento não é só não roubar. O sétimo mandamento é a gente ter a mentalidade de que tudo que Deus nos deu é para todo mundo. É para todo mundo, não é só para mim. Não é porque eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, eu faço um negócio melhor, que eu vou ficar, tudo para mim e nada para os outros. Não. Tem que haver a justiça social. É isso que aquele livrinho, Doutrina Social da Igreja, vai explicar para a gente como é que deve ser. Não pode ser como o comunismo quer, a força de bala, não. Mas também não pode ser simplesmente pela força do mercado. Tem que haver um equilíbrio. Bom, o direito à propriedade privada não abole, não elimina a destinação universal dos bens. Ou seja, a igreja é a favor da propriedade privada. Todos os documentos dos papas dizem que cada um tem o direito de ter aquilo que é seu, sua casa, seu carro, e ninguém pode tomar. Mas a propriedade privada, diz o Papa João Paulo II, lá em Puebla, sobre toda a propriedade privada incide uma hipoteca social, disse o Papa. O que é uma hipoteca social? É o seguinte: se eu tenho um bem, mas esse bem é necessário ser desapropriado para o bem da sociedade, o Estado pode desapropriar. Por exemplo, vamos supor, você tem um sítio, naquele sítio ali precisa passar uma tubulação de gás, ou uma rede elétrica, porque tem que ir para uma outra cidade. O Estado tem o direito de desapropriar uma faixa, te remunerar, avalia quanto vale, dentro do mercado, avalia. Então, é isso que se chama de a hipoteca social, que pesa sobre toda a propriedade privada. Porque aí há um bem social que também tem que ser preservado, Vamos lá. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens dos outros é contrário ao sétimo mandamento. É o roubo. Toda forma de apropriação indébita, e uso injusto dos bens dos outros é contrário ao sétimo mandamento. E aqui também ele fala, não é só apropriação, é também o uso injusto. Vamos supor, você empresta alguma coisa de uma pessoa, estraga e devolve estragado, é injusto. Se você emprestou, não sei, uma ferramenta, um carro, quebrou, você tem que arrumar. Você não pode fazer um uso injusto daquilo que é dos outros, não pode deixar o outro no prejuízo. Isso também está dentro do sétimo mandamento, A injustiça cometida exige reparação. Olha aqui. A injustiça cometida exige reparação. Ou seja, se eu prejudiquei o outro, eu tenho que reparar. Se eu dei um prejuízo para o outro, eu tenho que pagar esse prejuízo. Ok? É o óbvio, É a consciência da gente. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. Então, vejam bem, exige a restituição do bem roubado. Então, não é só lá no padre e se confessar, padre, eu roubei assim, roubou, eu vou te perdoar, mas você vai lá devolver. Tá certo? Você vai lá devolver. Não pode só, eu vou lá no padre, perdoa, padre, roubei R$1.000 da pessoa. Não, vai lá pagar. Gente, e acontece muito também o seguinte, as pessoas pedem dinheiro emprestado e não pagam. De repente você já passou por isso, Tá certo, se a pessoa não consegue pagar, tudo bem, mas no mínimo a pessoa tem que chegar, olha, eu emprestei de você este dinheiro, não consigo pagar, você me dá uma chance, eu vou trabalhar, quando eu tiver dinheiro, eu te pago. Se você puder, você tira o juro. É bonito isso, Agora, não pode a pessoa sumir. Empresta R$1.000 seus, podendo pagar ou não podendo pagar, ela some. É injusto. Tem que devolver. Se pegou alguma coisa que não é seu, pegou empréstimo, tem que devolver.
Se a pessoa disser, não, tudo bem, não precisa pagar, fica por isso, amém, aleluia. Aí você não precisa pagar. Mas enquanto não houver um perdão da dívida, vai ver se o banco perdoa você na dívida. Não perdoa nada. Vai lá e renegocia o papagaio e aumenta o juro. Né? Eu tinha já contei essa história aqui, eu era diretor da faculdade lá, ali no campus da USP em Lorena, eu tinha um funcionário, o Celso, dizia, ô Celso, tudo bem? Dizia, ó professor, tudo bem, tirando as dívidas e os pecados. Eu dizia, Celso, pecado é fácil, você vai lá no padre, ele perdoa, absolvição ele não cobra, mas tem uma coisa, dívida no banco você não vai ser perdoado não, no banco não tem absolvição não, o banco vai te meter juros e correção monetária em cima. É verdade, né? Então, gente, olha, nós cristãos, gente, temos que ter consciência. Quem é que vai nos julgar diante de Deus? Não é Deus, é a nossa consciência. A moral católica ensina isso. Quando nós estivermos sentados diante do tribunal de Cristo, a minha consciência é que vai dizer o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Deus vai lembrar tudo. Deus vai fazer você lembrar tudo. Aí a tua consciência, então, como dizia meu velho pai, não faça nada contra a sua consciência, não compensa. Né? Isso é muito importante. Vou contar um caso que aconteceu comigo uma vez. Isso já tem uns 30 anos. Eu tinha um carro, me lembro direitinho, uma Belina 2. Moçada não lembra o que é isso. Era uma Ford, tipo caminhonete assim. E eu comprei aquele carro, mas não fiquei satisfeito. Eu já comprei usado, não fiquei satisfeito. E eu vendi o carro para um sujeito. Passaram alguns dias, o sujeito telefonou para mim, olha professor, o carro que o senhor vendeu para mim fundiu o motor. Bom, claro, o que eu vou fazer? O que a minha consciência manda? Devolve o carro, vou te devolver o dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Né? Traga o carro aqui, vou te devolver o dinheiro, acabou, eu vou mandar arrumar o carro. O sujeito ficou tão assustado de eu falar isso para ele. Sabe o que ele fez? Pessoal, não precisa. O senhor foi tão honesto comigo que eu mesmo vou consertar o carro. Eu digo, não, eu passei o carro ruim para você. Não, ficou com o carro, consertou o carro e não quis devolver o carro. Bom, olha que coisa interessante. Passaram uns 20 anos, essa pessoa era um médico. Ele fazia exame de vistas para motorista. Um filho meu foi fazer um exame de vista com quem? Com esse médico. E ele contou para o meu filho, olha, aconteceu isso comigo, com seu pai. Seu pai foi honesto comigo. E se eu tivesse sido bandido com ele? Ele ia dizer para o meu filho, seu pai é um safado. Seu pai vendeu um carro com o motor fundido para mim e não quis consertar. Mas não, ele me elogiou para o meu filho. Olha que coisa bonita. É você andar direito. Isso chama-se caráter. Essa palavra hoje está em desuso. Caráter quer dizer o seguinte, honestidade, honradez, não tapeie ninguém, ande de cabeça erguida. Ninguém vai dizer que você é ladrão, é corrupto, é tapeador dos outros. É o 7º mandamento, é isso. Ok? Então vamos lá, continua aí. A lei moral, olha aqui, a lei moral, gente, tudo que eu estou passando aqui, vocês estão vendo esse número aqui, né? O que é? Citação do catecismo da igreja. A lei moral proíbe os atos que, visando a fins mercantis, negócio, ou totalitários, imposição, conduzem à servidão dos seres humanos, à sua compra, venda, troca como mercadoria. Ou seja, ninguém pode trocar, vender, negociar gente. Não pode haver, né, nada mercantil, totalitário, né, com a servidão dos seres humanos. Sabe, gente, tem muita coisa desse tipo no mundo. Tem crianças sendo vendidas no mundo, tem moças que são escravizadas para servir de prostitutas em outros lugares. Está cheio de coisas desse tipo. O ser humano é extremamente escravizado em muitos lugares. É também uma ofensa gravíssima contra a moral, contra a lei de Deus.
Bem, vamos para um intervalo, está na hora, daqui a pouquinho a gente volta, você vai ver aí que é um intervalo muito rápido. Espere aí. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé, eu quero mostrar aqui a você a revista da Canção Nova. Olha aí, essa revista, uma vez por mês, a Canção Nova manda na sua casa, você que é um sócio contribuinte da Canção Nova, essa revista. E aqui tem matérias excelentes. Nosso bispo diocesano tem uma matéria, Monsenhor Jonas Abib tem uma matéria, olha aqui o Monsenhor Jonas aqui, tá? Tem uma matéria do Eto, né, que é o diretor, presidente é o diretor da Fundação João Paulo II, tem uma matéria da Luzia Santiago, tem uma matéria minha, tem uma matéria também dos padres, né? Ou seja, é uma revista substancial, né? E junto da revista vem o boleto, para você fazer a sua contribuição para a Canção Nova. Eu quero lembrar o seguinte, para a Canção Nova imprimir a revista, mandar pelo correio, e receber o dinheiro pelo banco, isso custa mais ou menos R$10. Então o boleto vem aqui com um valor preenchido de R$30. É uma sugestão de você pagar R$30. Se você não puder pagar 30, preencha e pague menos. Mas a Canção Nova pede 30. Ok? Se você puder dar até mais, melhor ainda. Tem gente que pode. Né? Eu estava perguntando para os meninos aqui quanto é que custa uma cerveja, eles me disseram R$4, R$5. Mas se for na praia é 10, né? Tenho certeza, se for naqueles barzinhos de praia é bem mais. Quer dizer, a gente, né, gasta tanto com sorvete, cerveja, né, e outras coisas mais. E para Deus, que nos dá tudo, nos dá a vida, o trabalho, o ar que a gente respira, quanto é que nós vamos dar? Né? Então fica aí a sugestão de você dar pelo menos esses 30, tá? E tem a revista das crianças, a revista das crianças também, mais R$10, independente da revista normal, porque também é o custo de gráfica, custo de correio, custo de banco. Então também o pai e a mãe que quiser essa revista maravilhosa para criança, sabe? É feita aqui pelos consagrados da Canção Nova, a Adelita, né, que faz programa na televisão, ela faz a revista para criança, cheia de historinhas, cheia de brincadeiras. Né? A criança precisa ter um material bom. Eu digo até para você o seguinte, depois que você lê essas revistas, não jogue fora não. Coloque essa revista aí no ambiente que outras pessoas possam ver, outras crianças possam usar, em escolas, entende? Porque é evangelização, ok? Isto é muito importante. Muito bem, vamos continuar com a nossa aula, né? Aqui, ó. O Catecismo da Igreja nos ensinando sobre o 7º mandamento, o domínio concedido pelo Criador, por Deus, sobre os recursos minerais, vegetais, animais do universo, não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. O que quer dizer isso? Eu não posso pegar aquilo que Deus nos deu de bens minerais, vegetais, animais, e eu usar de qualquer jeito. Comprometendo as gerações futuras. Porque todo mundo sabe que o petróleo que tem na Terra um dia vai acabar. Né? Então é preciso ter muito cuidado com o uso das coisas do universo. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre ecologia. Eu não posso poluir o ar, eu não posso poluir a terra, eu não posso poluir a água, porque senão nós mesmos vamos sofrer. E as gerações que vêm depois. Sabe, gente, aí é preciso a gente fazer também uma reflexão. Nós estamos vivendo a geração do desperdício. Nós estamos vivendo a geração do descartável. Quando eu era criança, não existia saco plástico, não existia garrafa PET, só existia garrafa de vidro e garrafa de metal. Então ninguém jogava nada fora. O leite vinha na garrafa de vidro, lavava a garrafa, no dia seguinte usava de novo. O latãozinho de leite, de metal, mesma coisa. Usou, lavou. Agora hoje, pega a garrafa, lixo. Lixo. Bebe água num copo, joga o copo no lixo. Quer dizer, aonde é que nós vamos parar? E tem lugares que é pior ainda, a pessoa não lava nem roupa, usa roupa e joga no lixo porque é mais barato comprar do que mandar lavar.
Mas e o produto que está sendo jogado fora, que é produto que sai da terra, etc, etc. Nossa geração é uma geração do descartável. E sabe o que isso é ruim? A gente passa a descartar também coisas que não podem ser descartadas. Até pessoas. A gente começa a querer usar as pessoas do jeito que a gente usa as coisas materiais. Ah, eu uso esse copo aqui, não serve mais? Lixo. A gente começa meio que transferir isso para as pessoas também. Como se a pessoa fosse um ente descartável. Não, não pode. Cuidado, que o ser humano é um filho de Deus. Né? Pode passar. Os animais, aqui o 7º mandamento fala também dos animais. O que a igreja fala sobre os animais? Os animais são confiados à administração do homem. Ou seja, Deus confiou os animais a nós. Né? Que lhes deve benevolência. Então, ou seja, o homem deve tratar o animal bem. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. Então, o homem pode usar o animal para as suas necessidades justas. Quais são essas necessidades? Passa. Bom, aqui não está dizendo, mas o catecismo da igreja diz assim, que o homem pode usar o animal. Volta um slide para mim. O 2457, eu vou completar com o parágrafo seguinte, do catecismo. 2457, isso aqui é interessante porque muita gente pergunta, o que a igreja fala sobre o uso dos animais? Então, o catecismo diz assim, 2457 diz assim, quando ele coloca sobre os animais, ele diz que o homem pode usar os animais para os serviços domésticos, ou seja, usar um cavalo como montaria, usar um burro numa carroça, né? Claro, trate do animal também, né? Com alimentação, cuidado, não deixe de machucar. E o homem pode usar o animal também para alimentação. Está escrito aqui no catecismo. Então, eu estou colocando isso porque tem gente que pergunta, não, a igreja autoriza, tanto aqui, Jesus comia cordeiro, Jesus comia peixe, né? Então a igreja não proíbe de forma nenhuma, inclusive os judeus não comiam certos tipos de animais, que eram considerados impuros, mas comiam outros tipos, né? Então, é interessante destacar isso daqui, para que não fique dúvida sobre isso, tá? Bom, pode passar. A igreja emite um juízo em matéria econômica e social, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas exigem. Então, aqui entra a doutrina social da igreja que eu falei. Depois eu vou desdobrar um pouco mais isso. Eu vou em seguida, isso eu vou falar um pouco sobre o que é a doutrina social da igreja. Mas é baseada nisso aqui. A igreja, ela fala sobre economia e problemas sociais quando os direitos fundamentais da pessoa estão em jogo ou então a salvação da pessoa exige. É por isso que os papas, né, emitem encíclicas sociais. Eu vou mostrar depois no slide quantas encíclicas sociais os papas já emitiram. Né? Preocupa-se com o bem comum. Essa é a palavra-chave da doutrina social da igreja, o bem comum, o bem de todos. Então, a igreja preocupa-se com o bem comum temporal dos homens, em razão da sua ordenação ao sumo bem, o nosso fim último. Ou seja, o nosso fim último, que é o céu, não dispensa que o homem viva bem na terra. Então, a igreja se preocupa com a vida do homem neste mundo e depois também para a eternidade. Né? No passado quiseram acusar a igreja de que não, ela só falava do céu, do céu, do céu e deixava as pessoas na miséria aqui. Não, a igreja não quer isso, não. A igreja quer o bem comum aqui na terra, mas não quer que o homem viva só pela terra, quer que o homem viva com a busca do céu. Pode passar. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem, que é o seu autor e destinatário. Aqui entra um item muito importante do 7º mandamento, o valor do trabalho. Né? O trabalho
é uma das coisas mais importantes que Deus criou para nós. Não sei se vocês já repararam, em que Deus baseou a vida do homem na terra? Duas coisas: a família e o trabalho. Pega o livro do Gênesis, na Bíblia, primeiro, segundo, terceiro capítulo do Gênesis. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Criou o mundo. Criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher. Por quê? Porque Ele criou o mundo para nós, certo? É da terra que sai tudo que a gente precisa. Aí Deus fez o quê? Criou a família. O homem deixa a casa do seu pai, se une com a sua mulher e sereis uma só carne. É o evangelho de hoje, é a leitura de hoje. Né? O homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Crescei e multiplicai, a ordem de Deus, ou seja, a família. E aí Deus coloca o trabalho. Na leitura de hoje da missa está escrito lá: Deus colocou o homem no seu jardim para o guardar e cultivar. Ou seja, o homem, a mulher, nós, somos o guarda da criação. E nós cultivamos a criação. Não podemos destruir a criação. E aí Deus coloca o trabalho como redentor. Depois que Adão pecou e Eva pecou, o que Deus disse para eles? Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar da terra o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Você ia trabalhar, mas o trabalho, se não fosse o pecado, não seria cansativo, você não teria, né, desgaste, mas como você pecou, a própria terra se revoltou. E a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. E agora você vai trabalhar. Então Deus colocou o trabalho não como um castigo para o homem, mas como uma correção. Confúcio, que não era nem cristão, lá do confucionismo da China, o Confúcio dizia assim: o trabalho é a sentinela da virtude. O que é a sentinela? A sentinela toma conta, né? Do que? Da virtude. Ou seja, o trabalho mantém a pessoa na virtude. A pessoa que trabalha é uma pessoa que não tem tempo para ficar roubando, fazendo bagunça, fazendo, né? Porque ele está ocupado o dia inteiro trabalhando, ele está cansado, vai dormir à noite. Eu não fico aí fazendo arruaça. Então Confúcio dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Então a igreja olha para o trabalho com muita atenção, né? A igreja luta para que haja trabalho para todos, um trabalho bem remunerado de modo que a pessoa possa manter as necessidades da sua família, né? É tudo isso que vai entrar aqui, né? Então, olha aqui, o valor primordial quer dizer primeiro, mais importante do trabalho, depende do próprio homem, porque é o homem que trabalha, né? Que é o seu autor e o seu destinatário. O homem, ele é o autor do trabalho e o destinatário, quer dizer, o fruto do trabalho vem para ele, né? Por meio do seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Olha que coisa bonita, gente. Não sei se já repararam, Deus não fez nada que a gente faz. Deus não construiu uma casa, Deus não construiu uma lavoura, nada. Deus criou o mundo. Aí Ele deu para nós o quê? Inteligência, as mãos, para a gente fazer. Por quê? Porque isso nos valoriza. Entendeu? Quando você faz uma casa, você fica feliz, não fica? Pô, fiz a minha casa, né? Eu pintei esse quadro, eu escrevi um livro. Então, o trabalho, ele completa a obra da criação. Deus apenas deu o quê? Deu para nós a matéria-prima, mas deixou que nós... Por quê? Porque isso engrandece o homem. O que faz uma pessoa ser importante? A obra dela, né? Você olha, por exemplo, uma obra do Michelangelo, a Pietà do Michelangelo, Nossa Senhora da Piedade, aquela coisa maravilhosa. O homem pega um bloco de pedra
E trabalhando ali, ele faz uma imagem de Nossa Senhora com Jesus no colo. Que coisa espetacular. Então, a obra glorifica o artista. Então, Deus quis que nós tivéssemos essa valorização. Por isso que ele diz aqui, né? Que por meio do seu trabalho, o homem participa da obra da criação. E unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. Aquilo que eu falei, o trabalho salva a gente. O trabalho tira você do ócio, da preguiça, do vício. Ninguém pode ficar sem trabalhar, nem quem é aposentado. Não é porque você é aposentado que você vai ficar no banco do jardim o dia inteiro jogando baralho. Não. Tua família não precisa de você, teus filhos não precisam de você, teus netos não precisam de você, a igreja não precisa de você. Você não é cristão? Cristão não é parte da igreja? Não tem que ajudar na igreja? Você pode fazer uma catequese, você pode ajudar num asilo. Não fique sem trabalhar, porque o trabalho, gente, é saúde, inclusive. Muita gente que aposenta, não faz mais nada, daqui a pouco começa a ter depressão, daqui a pouco começa a ter tristeza, daqui a pouco começa... Não. Eu aposentei em 2005. Já tem 12 anos que eu aposentei. Eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Isso é brincadeira. E me sinto muito bem. E quero trabalhar até o dia da minha morte, se for possível. Porque o trabalho é salvífico, o trabalho é redentor. Se você não precisa mais de dinheiro, trabalhe de graça. Trabalhe de graça, vai ajudar num asilo, vai ajudar na igreja, numa catequese da igreja. Eu costumo dizer que na igreja não existe nem desempregado e nem aposentado. Papa Francisco está com 80 anos de idade e continua trabalhando. Os bispos param de trabalhar como bispo oficial, assim, na ativa, com 75 anos. Alguns chegam até os 80, o Papa deixa. Mas e continua trabalhando. Continua celebrando missa, continua confessando, continua até... Quer dizer, ninguém deve parar de trabalhar, não. O trabalho, ele faz parte, né, do plano de Deus para nós, a família e o trabalho. E hoje, sabe, gente, nesse mundo corrido, eu sei que eu tenho 12 netos. Eu vejo meus filhos correrem. O mundo de hoje é muito mais corrido. Então, nós que somos avós, precisamos ajudar os nossos filhos na educação dos nossos netos. Precisamos. Quantas vezes eu estou lá em casa, minha filha, ô pai, dá para o senhor buscar o Miguel lá na escola? Vou. Dá para levar outro? Vou. Entendeu? Para que eu não vou? Eu vou, eu estou com tempo, tenho condição de ir, eu vou. Sabe? E não é só a família, até outras pessoas que precisam da gente. Muito bem, vamos lá. A esmola, o 7º mandamento fala também da esmola. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Bom, eu sei que de vez em quando a pessoa diz, mas eu vou dar esmola, não sei o que você vai fazer com o dinheiro, se ele vai beber, se não vai beber, né? Mas olha, gente, em dúvida, é melhor a gente dar. Claro, se você sabe que a pessoa vai usar o dinheiro só para beber e tal, você não dê. Mas a esmola também, aqui eu queria colocar o seguinte, não é só a gente dar aquela esmola para o pobre na rua que pede, é a gente fazer promoção social. O que é promoção social? É você ajudar uma instituição que possa fazer caridade. Eu trabalho junto com uma instituição onde nós damos bolsas, damos cesta básica. Mas como é que a gente faz? É um grupo de pessoas que a gente arrecada dinheiro, e aí 2 pessoas visitam as casas, as famílias, e aquelas famílias que precisam, que têm criança, ganha a cesta básica. Mas cobra, a criança está na escola, está cuidando, entendeu como é que é? Não é dar a cesta básica para a pessoa ficar, não. É completar o orçamento que a família precisa.
Entendeu? Essa é a boa esmola, é a esmola da promoção social, né? Claro, a esmola individual também é importante. Muitas pessoas, né, não têm condição de trabalhar, às vezes aleijado, às vezes cego, às vezes doente, né? Claro, o Evangelho fala tanto dos órfãos, das viúvas. Claro que a gente tem que ajudar, mas a promoção social é parte da caridade que o sétimo mandamento quer que a gente viva também. Tá? Vamos lá. Agora aqui vou falar um pouco então da doutrina social da igreja. É o resumo do que eu falei que tem nesse livrinho. É o resumo do que tem nesse livro aqui. Esse livro é uma síntese de um documento da igreja de 500 páginas que se chama Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Como é um negócio muito pesado, a maioria do povo não lê, então eu mandei fazer um resumo. E aqui eu vou fazer um resumo do resumo. Entenderam? Resumo do resumo. Bom, então, os papas escreveram muitas encíclicas sociais. A partir de 1891, o Papa Leão XIII escreveu uma primeira encíclica de fundo social, Rerum Novarum. Por quê? Porque começou a Revolução Industrial no mundo. O que é a Revolução Industrial? Começou na Inglaterra, lá por volta de 1830, mais ou menos. Começaram a aparecer as máquinas. Até 1800, tudo era feito na mão. Entendeu? Mas aí começou a aparecer as máquinas, a máquina a vapor, aí surgiu o trem, a locomotiva, né? O tear de tecer roupas. E o que aconteceu? Começaram a surgir as fábricas nas cidades, que não existiam. O povo começou a vir do campo para as cidades e criou um baita de um problema social. Por quê? Porque o povo vinha para a cidade, isso lá em 1800 e pouco, vivendo em favelas, em cortiços, trabalhava às vezes 12, 13 horas por dia, não tinha leis trabalhistas, não tinha sindicato, não tinha nada, as pessoas eram realmente exploradas, e isso foi um problemão na Europa. Aí surgiu o quê? O comunismo. Marx, Engels, né, fizeram a revolução do proletariado, mas na base da violência, na base do sangue. A igreja, então, começou a ensinar como é que devia viver a doutrina social da igreja. Então, o primeiro documento que escreveu, o Papa Leão XIII, é chamado Rerum Novarum. Rerum Novarum, uma palavra em latim que quer dizer das coisas novas, ou seja, dos novos acontecimentos. Então, o Papa vai falar da propriedade privada, o Papa vai falar da caridade, o Papa vai falar, né, da necessidade de não haver exploração, o Papa começa a falar de sindicato. A primeira instituição que falou de sindicato no mundo foi a Igreja Católica, sabiam disso? Está aqui na Rerum Novarum. Bom, depois, quando ela completou 40 anos, o Papa Pio XI, nos 40 anos da Rerum Novarum, escreveu uma outra encíclica que ele chamou de 40º ano, evoluindo já a reflexão sobre a doutrina social. Depois, em 1961, né, o Papa João XXIII escreveu, nos 70 anos da Rerum Novarum, João XXIII escreveu a Mater et Magistra, a igreja, mãe e mestra, falando desses assuntos sociais todos. Pode passar. Depois de 63, João XXIII escreveu a Pacem in Terris, a paz na terra. Não adianta fazer conflitos. O comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas, na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. O Papa disse, não é assim que vai haver justiça social. Com luta de classe, jogando patrão contra empregado, rico contra pobre. Não é assim, é pela caridade cristã. É pelo amor ao próximo, pela consciência. Então, né, é a Pacem in Terris. Depois a Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, em 1965. O Papa fala, né, o progresso acontece com o desenvolvimento e com a caridade. Enfim, depois Paulo VI escreveu também a 80º Advenies, em 80 anos da Rerum Novarum. Depois João Paulo II escreveu a Labore Exercens, o exercício do trabalho, né, em 1981. Depois, em 87, João Paulo II escreveu a Solicitudo Rei Socialis,
né? Também doutrina social, né? Bento XVI escreveu a Caritas in Veritate, caridade na verdade, né? Nos 40 anos da Popular no Progresso. Então, e Papa Francisco também escreveu. Então, a gente vê assim, a igreja, desde que o problema social entrou no mundo, a igreja foi acompanhando, dizendo o seguinte: qual é a orientação do Evangelho, a orientação de Cristo para resolver o problema social. Ok? Vamos em frente. O cardeal Ruini, um dos cardeais da igreja, ele diz o seguinte: o que é a doutrina social da igreja? Ele define assim: a doutrina social da igreja é como uma verdadeira revolução antropológica. A palavra antropológica quer dizer ser humano. Antropos, do grego, quer dizer homem. Lógica quer dizer estudo, conhecimento. Então, antropológico do conhecimento humano. Então, a doutrina social da igreja é como uma verdadeira revolução, podemos dizer assim, humana, cuja proposta é anunciar a verdade de Cristo na sociedade. Então, o que é a doutrina social da igreja? É colocar a verdade de Cristo na sociedade, na vida da sociedade, na vida do povo, para que haja justiça, verdade, etc. Tá? A doutrina social da igreja é Caritas in Veritate in Re Sociale. Em latim quer dizer anúncio da verdade de Cristo na sociedade. É um anúncio da verdade de Cristo, o que Cristo recomenda para a sociedade viver em paz. Sabe, gente, é algo importantíssimo, mas é algo que nós católicos estudamos pouco. Por isso que eu estou falando disso aqui, por isso que eu mandei fazer esse livrinho, porque poxa, nós estudamos lá socialismo, comunismo, capitalismo, e o que a igreja ensina? A igreja que é a nossa mãe, mater et magistra, mãe e mestra, nós não sabemos? Opa! É o recado de Cristo para a sociedade. Muito bem, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Ok? Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar que tem um evento importante aqui na Canção Nova, vamos anunciá-lo. Acampamento Experiência de Oração, muito importante. A experiência de oração no Espírito Santo, para você ser renovado no Espírito Santo. Há mais de 40 anos eu participei de uma experiência de oração dessa com o senhor Jonas da Bíblia, 1974. Mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Porque a pessoa passa na experiência de oração pelo que a renovação carismática chama de ser batizado no Espírito Santo, ser renovado no Espírito. Não é um novo batismo, não. Nós já temos o Espírito Santo, mas muitas vezes ele está dentro de nós assim meio sufocado, né? Por causa do pecado, da preguiça, né? Aí a gente reaviva o Espírito em nós, dá vida nova. Então vai haver aqui 10 a 12 de fevereiro, venha participar. Aqui, né? Agora aqui nesse final de semana, 10 a 12 de fevereiro, vão estar pregando, o tema é esse, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Eu até escrevi um livro, Fernandinho, descerá sobre vós o Espírito Santo. Onde é que está, Fernanda? Traz aqui para mim. Ah, está aqui. Ok, obrigado. Olha, esse livro é a experiência do Espírito Santo. Há mais de 40 anos que eu participo dessa beleza na igreja, descerá sobre vós o Espírito Santo. Então, acontecerá aqui na Canção Nova, 10 a 12, vai estar aqui pregando o padre Fábio Camargos, o Márcio Mendes, que tem vários livros, inclusive, sobre dons do Espírito Santo, a Kátia Zavares, que é a coordenadora nacional da RCC no Brasil. A Kátia vai estar aqui pregando, tá? E vai haver adoração ao Santíssimo à noite, etc. Então, se você precisar de informações, pelo telefone 12 31 86 2600, ou também você pode acessar pela internet eventos, o site eventos.cançãonova.com. Ok? Olha, vale a pena você participar de uma experiência de oração no Espírito Santo. Não é? Vai falar do amor de Deus, vai falar do ser batizado no Espírito Santo, vai falar dos dons do Espírito Santo, vai falar dos frutos do Espírito Santo, vai falar da vida no Espírito Santo. Ok?
muda realmente a vida das pessoas. Bem, eu gostaria de mostrar aqui essa pequena coleção de livros pequenos, é uma coleção grande que está crescendo cada vez mais. Com que objetivo que eu escrevi essa coleção? Para a gente estudar um assunto específico. Eu faço na quarta-feira um programa aqui, Pergunte e Responderemos. Em 5 anos de programa eu já respondi 5.000 perguntas. É mais ou menos 1.000 perguntas respondidas por ano. Isso mostra o quê? O nosso povo é cheio de dúvida. Então esses livrinhos é para ajudar. Por exemplo, você sabe o que foram as cruzadas? Falam tanto das cruzadas, né? Para libertar a Terra Santa dos muçulmanos que estavam destruindo o Santo Sepulcro de Cristo, etc. O que foi o caso de Joana d'Arc, aquela santa francesa com 18 anos de idade que morreu queimada na fogueira? Você sabe o que aconteceu ali? Você sabe o que foi o caso Galileu Galilei? O pessoal que estuda história sabe disso que eu estou falando, né? Sabe o que é ideologia de gênero? Essa coisa horrorosa que quer dizer que o homem e mulher não são diferentes. Né? Qual a importância da oração na sua vida? Ok? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Enfim, é uma coleção de livrinhos para a gente ir ajudando o povo a tirar suas dúvidas. E junto com isso, eu fiz uma outra coisa que eu quero explicar aqui também. Pelo meu site da internet, site cleofas.com.br, eu criei um curso de teologia à distância, que eu chamei de Escola da Fé Online. Tem essa Escola da Fé pela televisão e uma Escola da Fé pela internet. Só que pela internet é aula todo dia, de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira eu respondo perguntas que os alunos mandam durante a semana. Hoje esse curso tem 603 alunos, exatamente 603, hoje estamos com 603. Qual é a matéria desse curso? É teologia. Então você vai estudar a teologia sistemática, quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado original, etc. Né? A mariologia, a cristologia, a pneumatologia, a escatologia. É um curso longo, né? Mas todo dia é mais ou menos meia hora. É um vídeo, uma matéria para você ler, uma matéria para você ouvir, todo dia. E você pode mandar as perguntas para mim. É um jeito de você estudar um pouco de teologia em casa. Né? Pode acompanhar no celular, pode acompanhar no computador. Então, se você viajar, no próprio celular você acompanha. Muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar. Aqui está, olha, o compêndio que eu falei de doutrina social da igreja. Esse documento aqui, o Vaticano sintetizou todas aquelas encíclicas que eu mostrei ali dos papas. Só que é um calhamaço de 528 páginas, em letra pequena. Né? Então, o povo tem dificuldade. Esse aqui é para os padres, para os formadores, para os teólogos e tal. Mas esse resumo, né, que foi feito daqui, é para a pessoa que é leiga, para ter um entendimento mais fácil do que a doutrina social da igreja. E isto é muito importante. Bom, vamos continuar nossa caminhada. Eu não vou conseguir terminar hoje esse assunto da doutrina social da igreja, mas aí a gente continua na semana que vem também, tá? Porque eu quero detalhar um pouco aqui. Então, ele diz o seguinte: a dignidade igual das pessoas humanas exige o esforço para reduzir as desigualdades sociais e econômicas excessivas e leva ao desaparecimento das desigualdades iníquas. Então, o que a igreja nos ensina? Que está dentro do catecismo. A dignidade, né, das pessoas, nós todos somos, diante de Deus, temos a mesma dignidade. Nós somos filhos de Deus. Você que tem filho, um filho é melhor do que o outro para você? Não é. Você olha todos os seus filhos igualmente. Eles são diferentes, mas você olha com a mesma dignidade. Deus também. Deus olha para todos nós de maneira igual. Somos todos filhos de Deus. Né? Então, isso exige da sociedade um esforço. Para quê? Para reduzir as desigualdades iníquas. O que é desigualdades iníquas? Né? Paulo VI um dia disse assim: o mundo hoje
Vive assim, ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. É uma frase do Papa Paulo VI. Quer dizer, é uma desigualdade iníqua. Nunca vai haver todo mundo igualzinho na face da terra. Nunca, porque Deus não faz nada igualzinho. O que Deus quer, o que a igreja quer, é que todo mundo tenha a oportunidade de trabalhar, de desenvolver e de ter o mínimo necessário para viver. Sempre vai ter o mais rico e o mais pobre. Jesus falou, pobre vocês vão ter sempre com vocês. Isso o próprio Jesus já falou. Agora, o que não pode ter é miserável. Né? O pobre que tem a sua casinha, que tem seu alimento, né? Como diz um amigo meu, nos Estados Unidos, o pobre pede esmola para botar gasolina no carro. Quer dizer, o pobre lá, ele pede esmola, não é para comprar o pão, para botar gasolina no carro. Ele tem um carrinho dele. Porque é um nível social bem mais elevado que o nosso. Né? Muito bem, pode passar. A solidariedade, esta é uma palavra de ouro, solidariedade. O Papa João Paulo II um dia disse assim, nós já fizemos tudo que é tipo de globalização, já fizemos a globalização das comunicações, já fizemos a globalização da economia, já fizemos a globalização do mercado, a globalização da tecnologia. O Papa João Paulo II dizia, agora tem que fazer a globalização da solidariedade. Ou seja, a globalização do amor ao próximo. Né? Está faltando fazer essa. Então, a igreja diz para nós, a solidariedade é uma virtude. Ser solidário. O que é ser solidário? O próprio nome está dizendo, né? Você ver o outro numa necessidade e você ajudar. Ser solidário, estar junto. Né? É uma virtude eminentemente cristã que pratica a partilha dos bens espirituais mais até do que os materiais. Acho interessante isso, a igreja fala da partilha dos bens espirituais mais até do que dos materiais. Então, muita gente hoje precisa que a gente partilhe com elas os bens espirituais. Gente, qual é um dos piores problemas hoje da sociedade? Depressão, não é verdade? Eu li esses dias que a doença que mais afastava as pessoas do trabalho era a gripe. A depressão ganhou da gripe agora. A quantidade de gente que com atestado médico não vai trabalhar por causa de depressão é maior do que o problema de gripe que era antigamente. Porque a gripe hoje tem vacina, né? Tá, diminuiu um pouco. Essas pessoas deprimidas precisam muito da nossa ajuda espiritual. Então, tem muita gente que precisa de ajuda material, já falamos aqui, da ajuda, mas também a igreja lembra da ajuda espiritual também, na solidariedade. Quanto velhinho aí precisando de uma ajuda, de uma companhia, não é verdade? Quanta gente na depressão precisando de uma palavra, quantos jovens vivendo aí desorientado na vida, precisando de uma orientação, de uma catequese. É o que eu falo, a gente não pode deixar de trabalhar, a igreja precisa da nossa ajuda. Vamos lá, pode passar. Bom, aqui eu coloco uma base da doutrina social da igreja com ênfase na moral católica. 3 itens muito importantes que a igreja considera na doutrina social. Primeiro, os fins não justificam os meios. Ou seja, não se pode fazer o bem por meios maus. Essa frase aqui é de São Tomás de Aquino. Você não pode fazer o bem através de um meio mau. Por exemplo, vamos pegar dinheiro do narcotráfico para ajudar os pobres. Não, porque o meio é sujo. Vamos assaltar a casa do rico, roubar para dar dinheiro para o pobre, né? O Robin Hood. Não, você tem que fazer o bem através do meio bom, porque se você fizer o bem através de um meio mau, o fim fica comprometido. Então, primeiro item da moral, os fins não justificam os meios.
Não é porque o que eu vou fazer lá é bom que vale qualquer negócio. É o que o comunismo faz. O comunismo, eu quero ajudar os pobres, então mata o rico, desapropria todo mundo. Opa, não é assim. O meio tem que ser bom para que o fim seja bom. Segundo, a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, isso daqui é muito importante. Então, você não pode fazer com o ser humano qualquer coisa que você faz com um animal, por exemplo. Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. Então, por exemplo, por que a igreja não quer inseminação artificial? A igreja não quer as esterilizações? Isso tudo pode fazer com o animal. Mas com o ser humano, a igreja diz não. Porque o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Cuidado quando você mexe com o ser humano, porque o ser humano não é uma coisa material, animal. Ele é um ser que tem uma alma, imagem de Deus. Então aí toda uma moral trabalha em cima disso. E terceiro, o que é contra a natureza não é moral. Então o princípio básico da natureza. O que é moral? É aquilo que é natural. O que é imoral? É aquilo que não é natural. Por exemplo, não é natural eu tirar a vida de uma pessoa. Não é natural. Natural é que todo mundo tenha a vida, né? Então, é imoral tirar a vida de uma pessoa. Não é natural eu roubar um negócio que é seu. Você trabalhou, você comprou, é seu. Não é natural eu roubar um negócio que é seu. Então, é imoral. Então, uma lei simples da moral é essa. Não é natural, não é moral. É imoral. Ok? Aqui, claro, um resumo assim bem simplificado. Pode passar? A doutrina social da igreja, eu já falei, ela surgiu lá no século XIX, com o Papa Leão XIII, né? E ela é o quê? É um encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna, aquilo que eu falei, quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, por volta de 1800, mais ou menos. Então, surgiram o quê? Novas estruturas para a produção de bens de consumo, as fábricas. Não existia fábrica. Então, surgiram novas estruturas. Depois, surgiu uma nova concepção da sociedade, uma nova concepção de Estado e uma nova concepção de autoridade. Tudo isso mexeu com a sociedade no século XIX tremendamente. Então, foi quando a igreja começou a colocar a luz do Evangelho para clarear essa situação. Surgiu a doutrina social da igreja. Tá? Então, surgiram também novas formas de trabalho e de propriedade. Porque até mais ou menos 1800, o povo vivia tudo no campo. Na cidade tinha muito pouca gente. Por quê? Porque o povo vivia tudo da agricultura, não tinha fábricas. Com a Revolução Industrial, o povo começou a vir para a cidade. E aí começou a viver amontoado. Favelas, cortiços, né? Ganhando mal, não tinha sindicato, não tinha lei trabalhista, não tinha nada. Os patrões exploravam os trabalhadores. Então, isso é que criou uma nova forma de trabalho e também de propriedades. Alterou tudo. Pode passar. Bem, o catecismo diz assim, o ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina, né, que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história. Então, ao longo da evolução, ao longo da história, a doutrina social vai mudando também, porque todo mundo percebe que o mundo vai mudando. Né? Nós vivemos uma tremenda revolução industrial há pouco tempo, com a internet, com o computador. Né? Para vocês terem ideia, quando eu comecei a dar aula em universidade, em 1972, eu era professor na Universidade Federal de Itajubá, não existia calculadora de 4 operações. A gente fazia cálculo em régua de cálculo. Régua de cálculo é um dispositivozinho assim, uma reguinha que corre dentro da outra, que você fazia multiplicação, divisão. Não tinha máquina de 4 operações. Computador nem pensar. Quando apareceu na universidade a primeira máquina de calcular desse tamanho aqui, de fazer soma, divisão e multiplicação, aquilo ali foi um anjo que desceu do céu.
Depois apareceu um computador. O computador ocupava uma sala inteira dessa aqui. O que um celularzinho hoje faz, né? O computador ocupava uma sala inteira, assim. Era um computador Telefunken que veio da Alemanha, que o Brasil trocou com uma quantidade enorme de café. Vocês estão vendo? Isso faz o quê? 40 anos. Então, como a sociedade muda, e a evolução tecnológica muda também com a evolução social, a doutrina social da igreja também tem que mudar. Por isso que os papas continuam escrevendo. Por isso que já são 10, 12 encíclicas sociais, porque a evolução tecnológica vai criando uma evolução social, justiça, econômica, que a igreja tem que ir iluminando com a luz do Evangelho. Entenderam? Agora, é uma pena que, infelizmente, o mundo não ouve a igreja. E aí o mundo faz tudo errado. Bem, paciência. Bom, continuando aqui, né? Então, isso aconteceu ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com assistência do Espírito Santo. Então, é isso que a igreja quer. Ela quer colocar nessa evolução da sociedade, evolução do mundo, a palavra de Jesus Cristo revelada, né, que tem assistência do Espírito Santo. É o que os papas fazem. Só que, infelizmente, o mundo não ouve a igreja. Não ouve. Aí acontece aquilo que Jesus diz. Aqueles que ouvem a minha palavra, Sermão da Montanha, capítulo 7 de São Mateus, né? Aqueles que ouvem a minha palavra, mas não põem em prática, é semelhante a um homem imprudente, que construiu a sua casa na areia, na beirada do rio. Vem a chuva, a tempestade, o vendaval, carrega tudo. O mundo, quando ouve a palavra da igreja, não põe em prática. Não põe. Aí é como um homem imprudente que constrói a sua casa na beirada do rio. Por isso que a gente vive esses problemas sociais todos aí, de fome, de, não sei, né, mortandades, sequestros. Por quê? Porque a palavra de Deus não é ouvida, não é colocada em prática. Por isso que a gente vê o nosso querido Brasil sofrendo tanto, né? Mas esse ano é o ano de Nossa Senhora Aparecida, né? 300 anos dela. Eu tenho muita esperança esse ano, sabe, gente? Pedi muito a Nossa Senhora Aparecida que o Brasil dê a volta por cima. Saia dessa situação de falta de segurança, falta de emprego, falta de educação, falta de saúde, falta de tudo, né? Vamos lá. Economia e princípios éticos e solidariedade social. Faz parte, então, da doutrina social da igreja. Uma economia para o bem da pessoa, né? A economia, ela é importante, não é... por que o país tem que ter uma economia forte? Para que o povo viva bem, né? O desenvolvimento, para que haja o desenvolvimento integral da pessoa. O que é o desenvolvimento integral da pessoa? É a pessoa ter um desenvolvimento físico, ter um desenvolvimento intelectual e ter um desenvolvimento espiritual. Nós, seres humanos, gente, temos 3 dimensões: física, intelectual e espiritual. O que é uma pessoa humana bem desenvolvida? Ela cuida do físico, da saúde, do dente, né? Da saúde. Cuida da cabeça, o intelecto, estuda, né? E o espírito, a alma, ok? E é muito importante entender isso, sabe? Porque é uma escala de valores. Essa escala tem que ser respeitada, né? Eu vou até fazer aqui um esquema rápido, né? Então, o valor mais excelente é o valor espiritual. Por quê? Porque é um valor onde está a alma que não morre nunca. Aqui você tem a alma. E a alma, você sabe, é criada à imagem e semelhança de Deus, ela não morre. O item 2, né, é o nosso, vamos chamar de intelecto. O intelecto é onde está o quê? A nossa inteligência, a nossa razão. Tá? A inteligência. E o terceiro nível
É o nível físico, o nível biológico. Qual que acaba primeiro? O que acaba primeiro é isso aqui. É ou não é? A gente vai envelhecendo, o cabelo vai branqueando, as rugas vão aparecendo, mas a cabeça continua funcionando. A alma continua funcionando, não é assim? São Paulo tem uma citação que ele fala assim, 1 Coríntios 4,16. São Paulo fala assim: não importa que meu corpo vá morrendo dia a dia, importa que meu espírito se renova a cada dia. A minha alma vai amando cada vez mais a Deus. O corpo vai morrer, Deus vai fazer outro corpo, Deus vai me dar outro corpo. Nós vamos ressuscitar. Então, essa escala de valores aqui é muito importante de ser observada. Quem é o homem de cabeça para baixo? O homem de cabeça para baixo é aquele que para ele o físico é o mais importante. Então ele só quer saber de andar bonito, mas não cuida disso aqui, não cuida disso aqui. Ele põe o físico lá em cima, aí o físico, a matéria esmaga o espírito. E o homem geme. Não pode. A alma tem que ser quem conduz a nossa vida. Não pode ser o corpo que conduz a nossa vida. Quem entrega a sua vida ao corpo, só quer saber de comer, beber, prazer. Aí o corpo, a matéria, esmaga o espírito. É por isso que nosso mundo sofre. Que ele perde o sentido real da vida do homem. Porque tem o espírito em cima, o intelecto e o físico. Bom, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram participar aqui, você de casa que me acompanhou. Semana que vem eu continuo essa doutrina social da igreja, que tem mais coisa importante para falar. Depois vamos para o 8º mandamento, 9º e 10º. Ok? Muito bem, agora eu quero pedir então aos padres que nos acompanham, diáconos, que nos dê a bênção, como eu sempre peço no final do nosso programa, ok? Coloque a intenção que vocês têm, porque essa bênção, mesmo à distância, ela vale, viu? Porque não é um sacramento, é um sacramental, então pode ser dado à distância. Então, peça a Deus aí o que você hoje precisa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre todos nós essa bênção dos sacerdotes, diáconos, né? Trazendo para nós saúde do corpo e saúde da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!